eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguirem todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção das atividades das páginas 192, 193, 194 e 195, ok? Na página 191, eu expliquei para vocês o que era conjugações verbais, que são aquelas terminadas em AR, ER, IR ou OR, não é isso? Eu tenho a primeira conjugação, segunda e terceira. Primeira R, segunda ER ou OR e terceira IR. Bom, na página 192, inicia-se as atividades que eu deixei para vocês fazerem. Vamos acompanhar e corrigir comigo? A reportagem apresentada ao leitor, o depoimento de adultos e de crianças. Leia essas páginas em que os depoimentos são apresentados nos tempos do passado. Então fala, a reportagem apresenta ao leitor o depoimento de adultos e de crianças. Então eu tenho aqui essas duas passagens que me diz, né, que os depoimentos são apresentados nos tempos do passado ou pretérito, ok? Então vamos ver o primeiro. No meu tempo era assim. Esse era já denomina o quê? O passado. Era. Se fosse o presente seria é, ok? Ou o futuro será. Então aqui eu tenho um pequeno texto e aqui também falando da brincadeira. O brinquedo preferido era a bola. O bairro onde morava tinha um amplo espaço para brincar. Não precisava avisar meus pais que ia descer, era livre. E tenho aqui falando também. Quem escreveu isso aqui foi Tostão, né? Jogador de futebol, 64 anos. E aqui essas aqui são o quê? Folha de São Paulo. Fala, eu brincava, continuidade, né, com os meus amigos, sempre na rua, não era perigoso. O brinquedo preferido era bola de futebol. E na rua, no quintal, eu brincava de estátua amarelinha. Ouvia histórias que a minha pajem, babá, contava para a meninada. No dia em que ela faltou, comecei a inventar histórias. Aqui é uma escrita de Lígia Fagundes Telles, ok? Então, todos os verbos aqui, a boneca de Lígia, todos verbos estão se referindo ao quê? Ao passado. Por quê eles se referem ao passado? Porque são depoimentos de pessoas em relação às brincadeiras do passado, né? Que eles brincavam, de como era a brincadeira, contando essas histórias. Então, eles vão referir a isso ao passado. Porque quando ela diz, igual aqui, ó, brincava. Hoje ela é uma pessoa adulta, então ela não brinca mais. Então, no passado, o que aconteceu, isso aí é até pretérito imperfeito, ok? Brincava, algo que não acontece mais. Aqui é a mesma coisa, ó, brincava, algo que não acontece mais. Então, estava, brincava, passeava, é algo que deixou de acontecer. Agora, quando eu digo assim, ó, brinquei, é algo que posso vir brincar novamente. Tá vendo a diferença? Nós vamos ainda estudar isso, ok? Então, a primeira pergunta, qual é a provável razão de Tostão não precisar avisar aos pais que iria sair para brincar? Então, por que isso acontecia no passado? Provavelmente por ser um tempo em que havia mais segurança, tá? Não tanta violência como hoje. Qual é o tempo predominante em que Tostão faz seu depoimento? Então, nós vimos que o tempo é o passado. Identifique 4 formas verbais que comprovem o tempo que você identificou. Então, são os verbos que identificam que está no passado, que são era, morava, tinha, precisava, ia, era novamente. Releia a fala da escritora Lígia Fagundes Telles, o que provavelmente a levou a começar a inventar histórias. Então, qual que foi o dia em que ficou sem a babá que lhe contava histórias? Nós vimos isso aqui, ó, na fala dela, ok? Releia a fala de Lígia Fagundes Telles. Identifique nessa fala 3 formas verbais que estão no pretérito e expressam o passado. Então, quais são? Foi uma até falei com vocês, brincava. A outra, ouvia, cantava, faltou, comecei. Tudo isso remete ao passado.
Há um verbo usado na fala dela que não indica tempo passado e está no infinitivo. Qual é? Infinitivo, lembra, terminado em AR, ER, IR ou OR. Então é inventar. Aqui, ó, AR. Didi, personagem do ator Renato Aragão, ao falar das brincadeiras na rua, parece ter uma opinião semelhante à do jogador Tostão. Copie a frase que revela essa semelhança. Quando ele diz não era perigoso. Aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Não era perigoso, tá vendo? Ó, Didi, Renato Aragão. Então, aqui são depoimentos de um jogador, de um artista, comediante e de uma escritora, tá? Então, a frase é não era perigoso. Nessa fala, o verbo indica ação, estado ou qualidade, ou indica fenômeno da natureza. Quando fala era, é o que? Estado ou qualidade do seu tempo, tá? Porque não é uma ação, não está praticando aqui uma ação, ok? E nem um fenômeno da natureza, tá bom? 6. Copie da fala de Tostão a frase em que o verbo ajuda a indicar uma qualidade para o que ele sentia quando podia descer para brincar sem avisar os pais. Era livre, ou seja, não precisava, os pais não tinham aquela preocupação que nós pais temos hoje em dia. Tá? Leia mais um trecho da reportagem Continue Viajando pela Infância, agora no tempo presente. Aí tá, hoje é, aqui ó, que demarca o tempo presente, o verbo é. Hoje é assim. Então, ídolo, aí Neymar joga muito. É, tá vendo? Um dos melhores do mundo. Adoro as músicas da Katy Perry. É a minha favorita. Tá vendo? Se olhar para o pé das pessoas, quase todo mundo está, né, usando tênis de skatista. Dá para perceber que está falando ali no tempo atual. Agora é mania colocar uma fita na cabeça. E aqui continua, cabeceira, brincadeira, gíria, que fala sobre a gíria, piada. Então, o que você tinha que fazer? Releia. Hoje é assim. Crianças de hoje contam tudo sobre moda, brinquedos e filmes que marcam seu tempo. A palavra hoje contribui para que os verbos indicados nas frases fossem empregados em que tempo? Então, no tempo presente. Hoje, tempo atual, presente. Se fosse ontem, passado. Amanhã, futuro, ok? Releia frases dos brinquedos, dos depoimentos que mencionam a brincadeira no dia de hoje. Meu passatempo favorito é ficar no controle do videogame, Kitnet. Kinect, né? Eu falo que Kitnet é outra coisa. Kinect. Sempre brinco de Nerf em casa. Nerf, desculpa, é aquela... Ai, gente, aquela arma. Isso, aquela arma Nerf. Se escreve Nerf, mas fala Nerf, né? Diário de um Banana. É um dos livros mais legais que já li. Adoro as músicas da Katy Perry. Compare esses depoimentos com os do passado, das outras páginas da reportagem, e responda. Que diferenças você percebe entre as formas de divertir dessas crianças do presente e as formas de se divertir do passado? Olha, aqui eu tenho uma sugestão de resposta, mas uma das comparações, antes de ler essa sugestão, eu poderia dizer que antigamente, igual na minha época para a época de vocês, não existia internet, existia mais para pessoas que tinham condição, para nós não. Então nós brincávamos de quê? Na rua, de pega-pega, de bola, né, vôlei, futebol, os meninos futebol, as meninas gostavam mais de brincar de vôlei, de queimada, aposta corrida. Então, eram brincadeiras que nós mexíamos mais com o corpo, era como se fosse uma educação física mesmo, tá? Agora, na época atual, o que nós vemos muito são videogame, ficar na internet, no celular. Então, mudou muito. Essa é a principal diferença. Igual esse videogame, tá vendo? Videogame, essa arma de tirar. Bem diferente de antigamente. Então, no passado, havia mais atividades físicas entre as brincadeiras. No presente das crianças entrevistadas, brinca-se mais com jogos eletrônicos.
Em relação ao espaço, no passado brincava-se mais fora de casa e no presente das crianças entrevistadas brinca-se mais dentro de casa, ok? 9. Releia o depoimento de Rafael que fala sobre a aula de português. Gíria. Todo mundo fala tipo. Na aula de português, a gente é proibido de falar. Temos que dizer, por exemplo, o que você acha sobre falar gírias? Uma resposta pessoal. Okay? Como eu disse, todo mundo fala. Uma ou outra gíria, todo mundo fala. Até os adultos. Não é proibido, não é errado, é uma linguagem informal, a qual devemos tomar cuidado, nos monitorar. Em alguns momentos não é o momento de falar gíria mesmo, okay? Mas é igual tipo, acho que a maioria dos adolescentes e jovens falam, tá? Então aqui é uma resposta pessoal. Qual é o tempo verbal predominante nos depoimentos das crianças ao falarem sobre as brincadeiras? Identifique 3 exemplos nas falas delas, ok? Então, presente é, mistura e brinca, ok? Então, eu tenho esses verbos aí que designam o quê? Presente, tá? 11. Em seu caderno, copie essas formas verbais empregadas pelas crianças e, a seguir, passe-as para o infinitivo. Tinha, brinca, precisava, ia, jogo, adorar, li e mistura. Então, tinha, passando para o infinitivo, ter. Brinca, brincar, precisava, precisar, ia. Ir, jogo, jogar, adorar. Fica a mesma coisa, adorar, ler, mistura, misturar. Todos terminados em AR, ER, ou, no caso aqui não tem nenhuma IR, ou OR, tá? Então, isso que é infinitivo, não se esqueçam, colocar o verbo nessas terminações. Complete a viagem pelas brincadeiras lendo a parte da reportagem que fala sobre como será a infância no futuro, na opinião de alguns jovens. Então, vocês teriam que ler e fazer o quê? Completar, não é isso que ele está pedindo? Ó, no futuro, ok? Então, não se esqueça, no futuro pode ser assim. Aí você vai colocar o que você acha, tá bom? O título dessa parte é No futuro pode ser assim. Nos trechos a seguir, que palavras confirmam a ideia de futuro? Você poderá se molhar. Aposto que vai ter uma bota a jato. Então poderá, vai e ter são as formas que designam o quê? Futuro. Aqui, na verdade, quando ele fala complete a viagem pelas brincadeiras, lendo a reportagem que fala sobre como será a infância no futuro, na opinião de alguns jovens, já tem aqui as opiniões, não é para você fazer, tá? Aqui, a 12 que você teria que responder. Bom, essa parte aqui eu não pedi para fazer ainda, a 196, eu vou pedir na próxima aula, só que ela me fala aqui de locução verbal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o que são locuções verbais, ok? Por quê? Porque vocês vão ter que fazer atividades sobre isso. Então, o que é uma locução verbal? Há situações em que encontramos 2 verbos juntos. Se estes verbos estiverem representando uma única ação verbal, então estamos lidando com uma locução verbal. Então, quando eu digo assim, ó, está cantando, eu tenho aqui uma locução verbal, porque está designando a mesma coisa de quê? Canta. Ia andando, andava. Tá? Então, quando 2 ou mais verbos têm valor de 1, eles formam uma locução verbal. Expressão que é sempre composta por verbo auxiliar mais verbo principal. Então, nestes casos aqui, está e ia são verbos auxiliares. Cantando e andando são os meus verbos principais. Ok? A mesma coisa, ó. Eu vou adquirir a nova coleção de livros do Superman. Então, quando eu digo isso, ó, vou é meu verbo auxiliar, adquirir verbo principal. Então, esse meu verbo conjugado, tá? Verbo principal auxiliar, e o verbo principal está o quê? No infinitivo. Os rapazes foram caminhando pela avenida. Eu tenho 2 verbos, o verbo ir e o verbo caminhar. Aqui o verbo ir também é adquirir. Verbo auxiliar, conjugado, e meu verbo principal está no gerúndio. O que é gerúndio? Verbos terminados em in, de, o. Todo verbo terminado em in, de,
ó, ele está na sua forma no gerúndio, ok? Então, ó, 2 verbos, locução verbal. 2 verbos, locução verbal. Ele tinha mandado os projetos para aprovação. 2 verbos, tinha mandado, locução verbal. Então, verbo auxiliar conjugado e meu verbo principal no particípio, que são verbos terminados na maioria das vezes em ADO ou DO, ok? Então, quando eu tenho 2 verbos, um ao lado do outro, eu tenho que uma locução verbal, ok? Olha, mais exemplos. Você anda procurando conteúdo para a prova? Ó, anda procurando, 2 verbos, locução verbal. Iremos acampar o desempenho, iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. 2 verbos, um ao lado do outro, locução verbal. Tenho de chegar cedo para estudar. 2 verbos, ó, um ao lado do outro, locução verbal, ok? Aqui, ó, verbo no gerúndio, NDO, verbo no infinitivo, AR, verbo no infinitivo, AR, ok? Anda, iremos e tem são verbos que estão conjugados e são auxiliares do meu verbo principal, tá? Então, isso que é uma locução verbal. Quando eu tenho situações em que encontramos 2 verbos juntos, ou seja, um ao lado do outro. Se estes verbos estiverem representando uma única ação verbal, então estamos lidando com uma locução verbal, ok? Ó, anda procurando, iremos acompanhar e tenho de chegar. A mesma coisa, tinha mandado, foram caminhando, vou adquirir. Locuções verbais. Verbo um ao lado do outro. Agora sim, que você já sabe o que é uma locução verbal, você vai fazer a atividade 196 da página 196 e tem uma pequena continuidade aí na 197, ok? Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.